Em algum momento da vida, todo mundo experimenta a sensação de estar sozinho. Às vezes, parece que falta algo, um espaço dentro da gente que nada consegue preencher. Midsommar começa exatamente neste ponto, no desejo quase instintivo de pertencimento. Mas o que acontece quando encontramos esse lugar? E ele é mais sombrio do que imaginávamos. Eu sou o Coruja e hoje vamos dissecar Midsommar. O filme inicia com um mural. Olhem bem para ele. Ele não é apenas um desenho qualquer. O que vemos é um mapa de tudo o que vamos discutir hoje. Mas enquanto o filme nos mostra o destino, a nossa protagonista Dani está presa em um pesadelo bem mais realista. Sua irmã, que sofre de transtorno bipolar, envia mensagens perturbadoras dizendo que vai acabar com tudo. E aqui já entendemos um pouco da vida de Dani. Ela já teve ataques de pânico por viver no limite. E convenhamos, essa é uma situação que deixaria qualquer um sob muito estresse. Danny liga para Christian, seu namorado. E se tem uma coisa que esse filme faz bem, é nos mostrar como um relacionamento pode ser uma cela de vidro. Christian não está ali por amor, ele está ali por pura covardia. Ele confessa aos amigos que quer terminar, mas tem medo de se arrepender. É um motivo puramente egoísta. Ele mantém Dani por perto como se ela fosse um móvel velho que ele não tem coragem de jogar fora. O pior acontece. A irmã concretiza a ameaça e leva os pais junto. É uma cena fria e cruel. E onde está Christian? Ele está lá, abraçando Dani e dando apoio. Mas ele não parece sentir a dor dela. Ele aparenta só suportar o fardo. E Dani sente isso. Agora estamos em um quarto. Dani está deitada e em cima dela tem um quadro. Uma garotinha e um urso. Parece um detalhe bobo, mas guardem essa imagem na mente. O urso no folclore nórdico é uma figura de força, mas também de sacrifício. A tensão sobe quando Danny descobre, quase por acidente, que Christian e seu grupo de amigos, Bill, Josh e Mark, estão indo para um festival na Suécia. Um evento que acontece só de 90 em 90 anos. Ele não contou para ela. E quando ela o confronta, ele faz algo que muita gente aqui já deve ter passado. Ele inverte o jogo. Ele faz Dani se sentir culpada por estar brava, mesmo ela estando certa, a ponto de ela pedir desculpas para ele. É bizarro de assistir. No fim, Christian a convida por pura pressão, mas ela aceita. E aqui entra o personagem que vocês precisam ficar de olho, Bill. Enquanto os outros amigos torcem o nariz, Bill sorri. Ele fala sobre a Rainha de Maio, sobre o senso de comunidade da terra natal dele. Também diz para Dani que também perdeu os pais, que entende o que ela sente. Quando eles finalmente pegam a estrada e a câmera vira de ponta cabeça, o recado aqui é claro. O mundo que você conhece, com as suas leis e sua moralidade, ficou para trás. Aqui é outro mundo. A primeira parada deles ainda não é a vila. É um campo aberto, muito bonito, onde outros membros da comunidade trazem convidados de várias partes do mundo. É o momento de boas-vindas, onde a hospitalidade começa a se misturar com a pressão. Eles oferecem um chá de cogumelo. Dani claramente não quer. Ela diz que não está em um bom momento, mas o grupo, e principalmente a indiferença de Christian, a empurram para isso. Quando o efeito bate, a natureza começa a respirar ao redor deles, mas para Dani, o efeito é um espelho do seu próprio inferno. A droga não cria o medo, ela só tira a trava. Mark cita algo sobre família, e isso dá um estalo na cabeça dela. Ela vê o rosto da irmã morta refletido na escuridão e entra em um ataque de pânico completo. Ela corre desesperada a matar dentro. No dia seguinte, ela acorda e finalmente seguem para o coração de Harga. Cruzando aquele portal, o visual muda completamente. É tudo receptivo, vibrante, quase mágico. Mas há algo agoniante nessa beleza. O sol de 24 horas. Em qualquer outro filme de terror, o mal se esconde nas sombras, no que a gente não consegue ver. Aqui, o horror é exposto, sob a luz direta do meio-dia. Não existe escuridão para se esconder, nem noite para descansar.
É um estado de alerta constante, onde o mal está à vista de todos. Bill entrega um desenho de presente para o aniversário de Danny, que por sinal Christian esqueceu completamente. E é aqui que a simbologia começa a tomar forma. No desenho, existem runas que cercam a imagem. Bill não está sendo apenas fofo, ele está marcando Danny. Enquanto isso, o casal Connie e Simon observa os panos bordados que contam uma história de amor. É uma receita de feitiço exposta nos desenhos. Eles são levados para o alojamento, e o lugar é um festival de símbolos. Bill explica a visão de mundo deles. A vida é dividida como as estações. Até os 18, eles são crianças, e é primavera. Dos 18 aos 36, verão, a fase da peregrinação. Outono é trabalho, e inverno é mentoria. Eles riem quando Bill diz que aos 72 anos a vida acaba. O grupo acha que é uma metáfora poética. Mal sabem eles que, em Harga, tudo é literal. E aqui está a maior ironia de Midsommar. O horror não está escondido. Ele está escancarado, mas os nossos protagonistas sofrem de uma espécie de cegueira emocional. Ari Aster inverte o clichê do gênero. No escuro você teme o que não vê. Aqui a luz é tão intensa que você deixa de enxergar o óbvio. Os membros do culto não fazem mistério. Eles falam na cara o que vai acontecer todo o tempo. Eles mostram nas pinturas, nos desenhos dos panos. Mas os estrangeiros, como turistas arrogantes, negam a realidade. Eles tratam o aviso de um assassinato como uma excentricidade cultural. O terror aqui não é subjetivo, é literal. Eles estão sendo avisados a cada segundo. A bizarrice atinge um novo nível quando Danny vê uma runa sendo colocada debaixo do travesseiro de um bebê. Aquilo serve para direcionar o sonho da criança. O senso de comunidade ali é tão doentio que nem o subconsciente de um bebê pertence a ele mesmo. Eles estão sendo preparados para a primeira grande cerimônia, o ritual de Atestupã. E se vocês acham que o clima estava estranho até agora, se preparem. Chegamos ao momento em que o choque cultural vira um trauma. O banquete está montado e na ponta da mesa, dois idosos, provavelmente de 74 anos, presidem a cerimônia. Josh, que está ali para estudar a comunidade, já sacou o que está por vir, mas o resto do grupo ainda não sabe. Os idosos são levados até o topo de um penhasco, e isso é o Atestupã. Na mitologia do filme, é o fim digno para quem não mais podia servir ao culto. Quero abrir um parêntese aqui, deixando claro que isso não tem nenhuma comprovação histórica, e no filme é usado como base para a cena. Antes de pularem, eles cortam as mãos e marcam uma runa com sangue. Nessa pedra, podemos ver várias runas, cada um com um significado. No centro, à esquerda, temos duas raidos. Elas dominam o campo central e representam a jornada ou o caminho final dos idosos. A seta para cima, no lado direito, é a runa Tivaz, do deus Tyr, simbolizando o sacrifício por honra e o dever para com o coletivo. Os X são chamados Jebo, representam a troca ou o presente. É o equilíbrio do culto, uma vida dada em troca da prosperidade da vila. Na base à esquerda, o símbolo que parece um pé de pássaro invertido é a algiz invertida. Na tradição rúnica, enquanto a algiz normal é vida e proteção, a sua versão invertida simboliza a morte ou a transição para o submundo. E o M de lado é Iwas, uma variação que tem um significado provável representar o útero ou uma urna, simbolizando o destino e a transição para o desconhecido. Para eles, aquilo não é morte, mas sim uma doação para que o ciclo continue. O salto é brutal, e quando um dos idosos sobrevive à queda e começa a gritar de dor, a comunidade não se afasta. Eles começam a gritar e sofrer junto com ele, em um coro de agonias. Isso é o espelhamento. Em Harga, ninguém sofre sozinho. Se um membro dói, o corpo inteiro dói. Para os turistas, Connie e Simon, isso é um crime. Para a seita, é o ápice da empatia. E como o Christian reage a isso? Do jeito mais Christian possível. Em vez de se preocupar com Danny, que está em choque, ele decide que quer roubar o tema de tese de Josh.
Ele vê no massacre dos idosos uma oportunidade acadêmica. Ele é o tipo de pessoa que pisa no trabalho do amigo para subir um degrau, mostrando que a falta de caráter dele não conhece limites. Danny, por motivos óbvios, quer fugir, mas Pearl entra em cena para o golpe final da manipulação. Ele diz novamente que perdeu os pais, mas que tinha uma família que o segurasse, e pergunta a Danny se Christian a deixa segura. Ele planta a semente de que o namorado dela é o verdadeiro estranho ali, e a comunidade é o lar que ela sempre buscou. Enquanto isso, Mark, que representa o merdeiro do grupo, comete o erro fatal de mijar na árvore sagrada da comunidade, onde as cinzas dos ancestrais são depositadas. O clima vira instantaneamente. O desrespeito ao coletivo é o único pecado imperdoável em Haga. Pouco depois, Connie percebe que Simon desapareceu. Os anciões dizem que ele foi embora e a deixou. A semente da dúvida é plantada. Em Harga, quem não aceita seus costumes desaparece. Josh tenta ir mais fundo e conhece a história de Ruben, o oráculo da seita. Ele é fruto de endogamia, um cruzamento proposital entre parentes para gerar alguém puro e desfigurado, que escreve o livro sagrado através de desenhos abstratos. Na hora do jantar, preste atenção no copo de Christian. O suco dele é mais escuro, mais avermelhado do que os demais, mais denso. E na torta dele, um detalhe nojento, um pelo pubiano. Se vocês olharem os panos na parede de novo, vão entender. Maja está usando fluidos corporais para amarrar Christian, através da magia. Christian, na sua mediocridade, nem desconfia que está sendo temperado para o abate. O cerco se fecha. Mark é atraído por uma garota e desaparece. Josh, movido pela ambição, tenta fotografar o livro sagrado escondido e é surpreendido por alguém usando o rosto de Mark como máscara. Uma marretada e é o fim de Josh. No dia seguinte, quando os anciões acusam Josh de ter roubado o livro e fugido, o que Christian faz? Ele nega o próprio amigo. Ele diz: "Eu não sou amigo dele." Christian sacrifica todo mundo ao seu redor para se salvar, sem perceber que ele é o próximo na fila. Agora entramos na rota final, onde a luz do sol de Harga se torna insuportável e as máscaras finalmente caem. Danny é separada do grupo e levada pelas mulheres. Elas entregam a ela uma veste especial. E se vocês olharem bem, as runas bordadas naquela roupa são exatamente as mesmas que Pearl desenhou para ela no início. A runa de Dagaz significa dia ou luz do dia. Ela representa o momento em que a escuridão termina e o sol nasce. É uma runa de metamorfose, simbolizando uma mudança radical de estado, como uma largata que vira borboleta. O formato dela lembra um infinito, ou uma ampulheta deitada, também podendo representar a união entre a noite e o dia, ou o fim de um ciclo e o início de outro. Já Raido aparece aqui novamente. Essa runa tem um significado literal de roda, cavalgada ou viagem. No filme, ela representa o deslocamento dos protagonistas para a Suécia, mas em um nível profundo, simboliza a jornada da alma. Ela rege o ritmo das estações e os ciclos da vida. É a runa que garante que o amanhã chegue e que a roda de Harga continue girando sem interrupções. O figurino não é apenas uma tradição, é a farda de quem está prestes a ser batizada pelo culto. Começa a competição da Rainha de Maio. É uma dança até a exaustão. Um transe rítmico onde a última mulher de pé vence. E aqui acontece algo curioso. No meio do delírio, Danny começa a entender a língua antiga delas. Ela não está mais apenas observando, ela está se fundindo ao grupo. Danny é a última de pé e é coroada Rainha de Maio. Um ponto importante é que Danny parece ser a única estrangeira naquele grupo que realmente escuta Harga. Reparem a sutileza. Desde a primeira viagem de cogumelo, a natureza interage com ela. A grama parece prender o seu pé, as árvores respiram no mesmo ritmo que seus pulmões, enquanto os outros lutam contra o ambiente, tentando manter sua lógica ocidental. Danny é absorvida por ele. Ela entende a língua no ritual da dança não porque aprendeu, mas porque ela agora vibra na mesma frequência daquelas pessoas. As mulheres não choram por ela, elas choram com ela. Harga adotou Danny. Harga reconheceu que ela já pertencia àquele lugar. No banquete, a percepção de Danny está completamente alterada pelo chá. Tudo ao redor dela distorce. As pessoas, as flores. Ela agora é quem dá as ordens. A hora de sentar, a hora de comer. E pela primeira vez na vida, Danny tem um controle que o trauma e Christian sempre tiraram dela. Enquanto isso,
Christian é preparado para seu dever. Ele recebe uma bebida que, segundo os anciões, abre precedentes para influência. Ele é levado para uma sala onde Magia o espera, cercada por mulheres que observam tudo. E se você achou a cena estranha, olhe para as runas nas roupas dele. Christian está vestindo a sua própria sentença de morte. No peito, ele carrega a combinação de Tivaz e a Algiz invertida. Tivaz, como já vimos na pedra, é a runa do sacrifício, e a Algiz invertida, a morte e a descida ao submundo. Enquanto Dany caminha para o despertar, Christian caminha para o seu fim. Ele é o gado marcado para o abate. O que acontece ali não é um ato simples de prazer. Um ritual de procriação coletiva. As mulheres ao redor de Magia respiram com ela, gemem com ela, sentem o que ela sente. Vale lembrar que, como lá é um lugar pequeno e com muito pouca gente, eles precisam de pessoas de fora para terem filhos. E quando Dany vê toda a cena pela fechadura, o mundo dela desaba. Mas dessa vez, ela não chora sozinha. As mulheres da seita a levam para o quarto, e em um dos momentos mais fortes do cinema, elas começam a gritar e a chorar com ela. Elas espelham a dor dela. É uma empatia visceral, quase violenta. Para Dany, encontrar um grupo que a aceita e amplifica sua dor é a cura final. E aqui, percebam o contraste visceral que Ari Aster faz. No início do filme, Dany chora escondida, abafando o som no banheiro ou no avião, porque o mundo moderno não tem espaço para sua dor. Já Christian quer silêncio, mas em Harga o silêncio é um inimigo. Ela é encorajada a gritar. Pela primeira vez, o som da sua alma não é um incômodo, é a música que rege o grupo. Ela finalmente parou de se sufocar. Christian tenta fugir, desesperado, e é aí que ele e nós descobrimos o destino dos outros. O pé de Josh plantado na terra como se fosse uma planta, e Simon transformado em uma águia de sangue. Para quem não sabe, esse é um ritual viking, onde os pulmões são puxados para fora como asas. Em Harga, se você não serve para a vida, você serve de adubo para o ciclo. O clímax chega. 9 vidas serão sacrificadas. 4 de fora, 4 da comunidade e a nona escolha cabe à Rainha de Maio. Dany tem que decidir entre um membro do culto ou Christian. E sejamos honestos, depois de tudo o que vimos, a escolha não é tão difícil assim. Christian é colocado dentro da pele de um urso. Lembra do quadro no início? O urso, o símbolo do sacrifício, agora é ele. E Dany, a garotinha coroada. Ele perde a voz, perde os movimentos e é colocado no galpão amarelo para queimar. E aqui entra a ironia final sobre o destino de Christian. Ele não foi só escolhido apenas por ser um péssimo namorado. No folclore escandinavo, o sacrifício perfeito precisa ser alguém vazio. Christian é o estrangeiro ideal, porque ele não tem raízes, não tem lealdade e não tem nenhuma profundidade espiritual. Ele representa tudo o que Harga abomina: desconexão e o egoísmo puro. Eles estão eliminando alguém que não será sentido, porque ele nunca pertenceu a nenhum lugar. Christian morre em silêncio dentro do urso. Enquanto o galpão pega fogo, os membros do culto lá fora gritam e se contorcem, sentindo a queimação dos outros que estão lá dentro. É o ápice da simbiose, e no meio desse caos a câmera foca no rosto de Dany. Ela começa chorando, mas o choro vai se transformando. O filme termina com um sorriso de Dany. Mas se a gente olhar para a estrutura narrativa, existe algo ainda mais profundo acontecendo. O filme começa no inverno emocional de Dany. Morte, luto, o frio da perda e a escuridão do apartamento. Quando ela pisa na Suécia, ela entra em uma primavera forçada, onde ela é cercada por flores, mas ainda não floresceu. Ao ser coroada Rainha de Maio, Dany deixa de ser uma vítima do inverno para se tornar a própria primavera. Ela não se adaptou à seita. Ela e a seita se tornaram um só. Agora, para fechar esse ciclo, vamos voltar ao mural que abriu o filme. Agora com os olhos abertos. Percebemos que todo o filme foi contado em apenas uma cena. Tudo começa na escuridão azulada. À esquerda, vemos um crânio sombrio pairando sobre os corpos da família de Dany. Note as mangueiras saindo das bocas, representando o suicídio e o gás que causou a tragédia. Dany parece aqui isolada, em um cenário de neve e galhos secos. É o inverno emocional, o estado da estagnação onde a narrativa nasce. Conforme o mural clareia, a primavera surge, e é aqui que vemos a verdadeira natureza de Pyr. Ele aparece sentado em uma árvore, observando e atraindo o grupo. Logo abaixo, ele é mostrado literalmente tocando uma flauta enquanto conduz os amigos para fora da cidade.
Aqui, o filme faz uma alusão direta ao flautista de Hamelin, mas com uma reviravolta cruel. No conto original, o flautista atrai os ratos para fora da cidade para limpá-la. Para Bill, os amigos, Christian, Josh e Mark, são como esses ratos, intrusos desrespeitosos que só servem para serem descartados em prol da limpeza e renovação de Harga. Porém, Dany é a única que lhe vê com bons olhos. Enquanto ele toca a flauta para levar os outros ao extermínio, para ela a melodia é de acolhimento. Bill está limpando o caminho dela, removendo os ratos da vida dela, seu namorado tóxico e seu passado de dor, para que ela possa finalmente pertencer à vila. O verão inicial começa. No centro, o grupo atravessa um arco de luz para entrar em Harga. As cores explodem em amarelo e o sol começa a dominar a imagem. O clima parece festivo, mas o urso já está lá, deitado na base, esperando seu momento no final do ciclo. À direita, chegamos ao auge. O verão. O sol ganha um rosto que tudo vê, e simultaneamente figuras sendo sacrificadas e rituais de sangue acontecendo. É a representação visual das runas que discutimos. Lagaz, o despertar de Dany, acontecendo ao mesmo tempo que Tivaz, o sacrifício dos homens. O mural termina com Dany coroada, cercada por flores, em total simetria com o sol. O mural termina com Dany coroada, cercada por flores, em total simetria com o sol. O fogo que consome o galpão amarelo está ali, representado artisticamente. O ciclo se fecha. A Dany que começou congelada no inverno da esquerda termina queimando em êxtase no verão da direita. O mural prova que em Harga nada é acidente. O destino dela já estava pintado muito antes dela colocar os pés na Suécia. Hoje nós vimos que às vezes o maior terror não é o que nos destrói, mas o que nos reconstrói de um jeito que o resto do mundo jamais vai entender. Obrigado por assistir até aqui. Esse, sem dúvidas, foi o filme mais difícil de dissecar. Se você gostou do que viu e ouviu, dê uma chance ao canal e se inscreva. Dito isso, a coruja te reverencia.